figura do meu pai, que era um artista, era um grande desenhador de móveis, tinha uma movelaria, posso dizer, uma fábrica de móveis nesse lugar, e foi o meu primeiro contato com essa coisa transformadora, mágica da arte. Eu primeiro via vamos dizer, uma tábua em estado bruto, que chegava em caminhões, caminhões de tábuas compradas nas grandes serrarias, e desembarcava lá perto da fábrica, né? E depois meu pai desenhava móveis. Então, esse contato com a criação artística, que já era uma criação. Meu pai era assim, um homem dos 7 instrumentos também. Entendeu? Ao mesmo tempo que era um design que nunca frequentou, nem existia esse termo, nem existia cursos para ensinar o desenho do objeto, de um modo geral, né? Que é uma coisa hoje corrente, todo mundo conhece, né? Então, isso me despertou, ou pelo menos me atraiu. Havia uma tia minha que morava no Recife e o meu pai tinha preocupação com a minha educação, sair daquele cenário ali que não contribuía para a minha educação, para a minha formação. Então, no início do outro ano, eu fui exportado para o Recife, né, onde eu descobri que o mundo não era só Itabaiana, né, não era só aquela cidade limitada. Isso é 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Recife, pulsante, uma cidade com avenidas, com bondes, por exemplo. A gente não conhece, você não conheceu o bonde, né? Bonde trafegando em todas as direções no Recife e tal, com um porto de mar movimentadíssimo, né? Aqueles marinheiros, navios ingleses, americanos, aportavam aí. E lá nesse porto eu vi a chegada do 2º Esquadrão da FEB, Força Expedicionária Brasileira, chegando da Europa, né? Vitoriosos, porque os aliados tinham vencido a guerra contra o Japão e contra a Alemanha, né? E eu com 10 anos, menos de 10, eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu vi esse navio se aproximar, e eles punham aquelas músicas em disco, né? Tocando. Uma coisa eu dizia assim: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Inesquecível essa cena, entendeu? Tanto que quando o meu filme O Homem de Areia tem uma cena igual. Eu não sei se é o Porto de Santos ou do Rio de Janeiro ou se do próprio Recife, que eu escolhi não à toa, porque aquilo estava na minha cabeça, né? Minha infância foi marcada muito por vamos dizer, esses extremos, entendeu? Essa coisa e eu era um garoto, acredito eu, bastante sensível, porque essas coisas batiam em mim e eu me lembro de tudo isso como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo ontem, entendeu? E isso, de certa forma, eu destilei no trabalho, no ofício de fazer filmes, etc. Está permeado por aí. E meu pai era um frequentador assíduo do cinema, levava a família, a gente ia muito ao cinema, mesmo na cidade do interior. O filme chegava pelo trem do horário, fazendo aquele filme para exibir, e a gente ia muito ao cinema. Mas isso dito, né, a questão de ser um espectador como todo mundo, no mundo inteiro, né, uma vez aportou lá no Nordeste um crítico de cinema do Rio de Janeiro, chamado Jonald. Ele assinava as matérias dele, ele não assinava o nome civil, ele usava esse pseudônimo, Jonald. E ele levou uma coletânea de filmes antológicos, filmes históricos na história do cinema, né? Eu me lembro do Les Enfants de Paradis, o Boulevard do Crime, né? O Outubro de Eisenstein, me lembro muito bem. Filmes franceses, filmes italianos, filmes americanos. E, pela primeira vez, eu vi um filme documentário de longa-metragem. E fiquei encantado, porque era um filme que não tinha atores,
não tinha um enredo, como a gente chamava antigamente, um desenvolvimento, uma trama, uma história sendo contada, né? O mocinho, a mocinha, essa coisa, o vilão, etc. Né? Eu era viciado em faroeste, em musicais americanos, enfim. Mas aquele filme, embora não tivesse atores, não eram atores profissionais, tinha gente lá na frente da câmera, mas me pegou de tal forma como pegou a plateia. E era uma coisa assim empolgante. E não tinha um apelo maior de historinha, uma historinha. Né? E era um longa-metragem. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito tomado por esse tipo de coisa. Eu via, poxa, o cinema não é só aquilo que eu vi até aqui. E, sei lá, em algum registro ficou lá na minha cabeça de que, quem sabe, um dia eu poderia fazer coisa parecida. Isso, claro, decorrido do tempo. E era O Homem de Arã, de Roberto Flaherty, que eu passei quando dei aula 23 anos na universidade, sempre passei esse filme, entre outros, né? Como uma marca, como uma coisa que era aliciadora, que trazia o interesse para o cinema, pelo menos o cinema que depois eu comecei a entender melhor e a querer fazer. No ginásio eu fui aluno de geografia do Lindoarte Noronha. Ele dava vida à geografia, não era aquela coisa, um decoreba de acidentes geográficos, aquela coisa. Trazia uma novidade. E até que a gente se reencontrou anos depois, poucos anos depois, eu já em véspera de fazer meu vestibular, e já escrevendo, já fazia um programa de cinema, ou um programa sobre cinema no rádio. E o Lindoarte sabia da nossa existência, de mim e do João Ramiro Melo, que foi o outro parceiro que, com o Lindoarte, fizemos o roteiro do filme Aruanda, um documentário que é celebrado até hoje como um filme que é como um divisor de águas na história do documentário brasileiro. Foi um filme muito bem recebido pela crítica, teve artigos, textos do Paulo Emílio Salles Gomes, do Jean-Claude Bernardet, entre outros críticos. Foi para um festival na Europa, no Festival de Carlo Vivari, ganhou prêmios internacionais, enfim, fez deixou uma marca muito forte na história do documentário brasileiro. E eu fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído para isso. E foi a porta pela qual eu entrei no cinema. Depois de Aruanda, nunca mais a gente parou. Ele se casou com o cinema, né? Porque a mulher dele não nos ouça para não ficar ciumada. Mas ele passou a vida dele, tudo que ele tinha, ele aplicou no cinema, todas as forças, dinheiro. Na Bahia, eu fui praticamente recebido, guiado por uma figura notável que é o Orlando Senna, né? Que conhecia todos os que faziam ou que se dedicavam naquele momento ao cinema, como Roberto Pires, como Ondei São Paulo, né? De quem eu fui assistente depois, né? no filme O Grito da Terra, um longa-metragem, que tem problemas com a censura, etc. Então,
A Bahia teve uma significação enorme na minha formação. E de lá ficou um trajeto irreversível. Em 63, eu fui convidado por Eduardo Coutinho para ser assistente no Cabra Marcado para Morrer. Então, saí da Bahia, voltando para Pernambuco, onde fui trabalhar nessa equipe. Né? Até que aconteceu, o Cabra Marcado, nessa etapa, não foi concluído, por causa do golpe militar, e a gente, então, teve que adiar o término do filme sine die, sem data precisa para concluí-lo. Né? Fomos concluí-lo 17 anos depois. Eu militava, vamos dizer, politicamente, eu aderi, que naquela época, todo jovem, as pessoas que estavam na universidade, que estavam mesmo no ginásio, o movimento estudantil era muito voltado para esse engajamento. Gente que achava que íamos transformar o país de uma hora para outra. De uma hora para outra, modo de dizer, acreditavam nas reformas. E nós todos, quem tinha alguma noção de onde estava e para que lado o vento estava soprando, queríamos nos doar totalmente para fazer essa virada. O país estava a caminho de uma transformação. Vivíamos os primeiros anos de Brasília. Brasília tinha, nessa época, apenas, no golpe militar de 64, Brasília só tinha 4 anos de inaugurada. Então, havia toda uma efervescência, de norte a sul do país. O Cinema Novo estava pulsando, tinha sido praticamente inaugurado na década anterior. Em vários estados, essa coisa estava disseminada. E o estudante de nível superior, eles estavam no comando dessa transformação, um comando que não podia prescindir da sua militância. Então, nós fomos surpreendidos por uma regimentação dos militares, apoiados, inclusive, dizem, pelos americanos, de fazer brecar essa movimentação que era intensa naquela hora no país. E veio o golpe militar, que liquidou o assunto. Então eu vivi isso intensamente, vivi na própria pele, porque eu tive que me esconder, eu tinha um trabalho, eu era funcionário, perdi 10 anos de serviço naquela altura. Isso tudo me marcou. Eu vejo hoje como uma página virada. São novos desafios, são novas possibilidades que você tem de trabalhar e de acreditar nessa transformação que às vezes é lenta, porém imensamente aliciante, um convite à participação. Veja, eu cheguei aqui em 1970, na universidade. Fui convidado a organizar com o Fernando Duarte um centro de documentação da região centro-oeste, centrado, abrigado pela Universidade de Brasília. Desses 2 meses, eles se transformaram em 42 anos. Fiquei aqui por conta disso, me transformei em professor nessa vinda para Brasília, terminei virando professor. Olha, o Vladimir, ele naquela época, 75, 76, até 77, quando a gente se formou, ele tem uma oratória fascinante, né? Além de escrever muito bem, o texto do Vladimir é excelente, ele fala muito bem. E na época ele falava com todo o entusiasmo, hoje também, mas com todo o entusiasmo, com toda a motivação pelo cinema brasileiro, pelo cinema documentário. Né? O amor pelo cinema do homem, vamos falar assim, né? Pelo cinema antropológico, pelo conhecimento da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Então isso passava para a gente, né? Pelo que ele falava, pela sua motivação, por nos envolver, nos motivar na concepção de filmes documentários, na criação de filmes documentários e também pelos filmes que ele passava. O Vladimir é um cara que é diferente, é a presença dele como uma pessoa que não só cria, trabalha,
como traz para dentro da universidade esse tipo de atividade como um valor transformador. Quer dizer, você tem um professor respeitável, porque ele é um cineasta do porte do Vladimir, eu acho que é uma honra para a instituição. E Vladimir é um exemplo disso clássico, que eu acho, da pessoa que tem um conhecimento gerado fora dos muros da universidade, fora dos parâmetros daquele passo marcado que a universidade tem para efeito de avaliação de conhecimento. Ele é um homem que faz e que está criando uma escala de referências enorme com seus filmes. Tá? Eu acho que a universidade ganhou muito. Né? Todas as vezes que eu participo em algum fórum importante, assim, com o Vladimir, que se propõe fazer algum tipo de comissão, algum tipo de grupo de trabalho para tratar de algum problema importante da cidade, ele levanta o dedo para dizer que tem que incluir o UNB. Isso já aposentado há bastante tempo, mas ele continua achando que a UNB tem que ter um papel protagonista em Brasília, e ele defende isso com unhas e dentes. E no ano que eu cheguei, em 1970, comecei a dar aulas no antigo ICA, Instituto Central de Artes, que hoje é o IDA, né? E muito próximo aí do que eu chamo o centro histórico da UNB, né? A antiga reitoria, o campo de basquete, a Faculdade de Educação, a OCA, né? Enfim, aquele centro ali que foi hoje ampliado com mais outras edificações, etc. E me mostravam, os estudantes em primeiro lugar, os meus colegas também, aquele campo de basquete onde haviam sido presos, detidos, cerca de 500 estudantes. Mas eu não sabia o que tinha acontecido em Brasília, apenas ouvi-se falar que Brasília tinha reagido, que tinha sido uma coisa muito forte, especialmente no campus da universidade. Mas, diante daquelas informações, aquele campo de basquete, eu olhava aquele campo de basquete e aquilo virou um desafio para mim, como documentarista, que já era, né? Como apresentar aquilo, como trazer aquilo de volta. Eu fui conhecendo pessoas, me tornei uma pessoa de Brasília, né? E conheci muita gente, e fui levantando aqueles que tinham participado diretamente, que tinham sido detidos naquele campo de basquete. E resolvi levá-los no campo de basquete e entrevistá-los aí para informar melhor a matéria. E resultou num filme sobre a invasão da Universidade de Brasília, as agressões sofridas pela universidade. Fui praticamente presenteado com uma entrevista que fiz com o Darcy Ribeiro, que contou como ele fez a universidade, como que ele via a universidade, né? E aí eu vi que as coisas se conectavam. Já é 2000. Né? E aí fiz o Barra 68 como um episódio que se debruça sobre esse estar presente aí, os estudantes, os mestres, os velhos mestres que ainda sobravam dessa experiência, e mostrar que aquilo que não me destrói me torna mais forte. As agressões que a universidade sofreu contribuíram para fundá-la ou refundá-la com mais força ainda, afirmar o seu legado, entendeu? Esse livro é a matéria impressa. É um roteiro com as críticas que o filme suscitou. Como que a pessoa pode ver o filme, mas pode consultar uma matéria escrita sobre a repercussão do filme e ver como ele se estruturou também no papel. Eu tenho um longo argumento e juntados com fotografias, com coisas que informam sobre o próprio filme. É um livro apenas celebrativo da hora. O que eu vejo hoje é que os jovens estiveram muito sobre o foco, digamos assim, da sociedade de consumo. Descobriu-se o jovem como um consumidor. Isso, de certa forma, transformou também as cabeças. É um tipo de coisa que aconteceu e que a gente
não se apercebeu no primeiro momento, mas existe, né? Então, o que eu acho é que os apelos estão aí, os jovens estiveram um tanto quanto anestesiados, especialmente na época da ditadura, né? Mas, vamos dizer, as motivações, elas estão a carecer de que a gente se debruce sempre sobre elas. E a libido, a força da juventude, a força, é o momento em que você se define como pessoa humana, né? Isso estará sempre na hora do dia. Aqui mesmo no Distrito Federal, eu vi mudanças acontecerem que o passo inicial, pelo menos, foi dado pelo jovem. E não vamos muito longe, não. Tivemos aqui um governo desmontado, um governador preso na cadeia, né? E eu vi nitidamente, de certa forma até participei, presenciei vis-à-vis, os estudantes, especialmente os estudantes da Universidade de Brasília, era um grupo de estudantes, uma minoria organizada, que desafiou e que colocou, na hora do dia, colocou na mídia o fato de aqui estar acontecendo um descalabro, uma coisa terrível, que manchou a história de Brasília. Eu acho que se deve aos jovens. Isso é uma coisa que transmite uma grande esperança. As redes sociais estão aí e eles estão usando. Eles estão sabendo fazer essa comunicação. Eles estão atuantes. Eu digo, Brasília tem e terá sempre a vocação do documentário. E veja, eu falei essa coisa há 35 anos atrás. Brasília, o documentário é a vocação natural de Brasília. E vejo, para minha alegria, a ascensão, a confirmação de um número imenso de documentários no Brasil, que tem um peso hoje enorme na cinematografia brasileira, alguns fazendo mais sucesso do que o filme de ficção, em muitos casos. A gente tem que reconhecer, o documentário tem uma importância imensa, foi confirmado. E eu falei isso há 35 anos atrás. A vocação de Brasília é o documentário. E o Vladimir é um sujeito assim, muito antenado, ele é um jornalista, ele é um sujeito que escreve, é um sujeito que pensa, ele pensa, e pensa bem. Então a postura dele é uma postura extremamente firme, é comprometido, ele é comprometido com a Universidade de Brasília, ele é comprometido com o cinema brasileiro. Na minha visão, a gente pode dizer que o cinema brasiliense é o Vladimir Carvalho, quer dizer, não que seja a pessoa dele exclusivamente, mas o produto da presença dele em Brasília é que realmente permitiu a consolidação do cinema de Brasília nos termos em que ele existe hoje em dia. Vladimir, ele é tão concentrado no trabalho dele que às vezes ele é rude, mas sem ser rude no sentido de ser direto, de ser objetivo, né? Não é paternalista. E ele está concentrado no trabalho, né? É claro que depois, nos momentos de descontração, a gente fala da vida, fala dos sonhos, das utopias, né? Dos amores, né? Mas no trabalho ele está concentradíssimo no que ele está fazendo. Tem que respeitar, às vezes, essa secura aparente, mas que é própria do ofício de documentarista, né? A gente foi entrevistar o Niemeyer. Niemeyer é um problema, ele não anda de avião. Então, para ele vir a Brasília foi uma raridade. Ele veio a Brasília. Então, nós fomos entrevistar o Niemeyer, né? E, claro, o Vladimir também é polêmico, ele toca nas feridas também, que é legal, né? O documentarista ele tem que ter essa coisa de cutucar. Então, o que acontece? Nós estamos lá entrevistando o Oscar Niemeyer, né? Eu estou na câmera, o Marcos Mendes está na luz, eu acho que o Pini, eu não lembro quem estava no som. Enfim, e aí ele fez uma pergunta, porque aconteceu uma chacina no acampamento Rabelo, né? Que foi assim, uma história assim que meio obscura e tal, e um bando de paraibanos lá foram assassinados. E aí o Vladimir não deixa passar um negócio desse, não.
Então ele fez uma pergunta e tal, e o Neymar ficou irritado e mandou desliga essa mercadoria, né? E aí assim, aí um apaga a luz e tal, aí quando eu vi aquilo lá, eu abri o diafragma da câmera e continuei rodando. Aí o Vladimir olhou para mim, aí eu falei para ele, silenciosamente, tá rodando. Aí ele dá um toque, o cara ligou a luz de novo e tal, e vamos dizer, esse interrênio foi para o filme, foi muito legal isso daí, foi muito bacana. Como sintetizar o Vladimir Carvalho numa definição, numa palavra? É muito difícil. Eu não sei como dizer. Xilogravura de madeira de lei. Por quê? Porque preto e branco, né? A gravura, o fotograma, a imagem, preto e branco. Quer dizer, dialético. Preto e branco, dialético, né? Não tem cinza, não tem um meio termo com Vladimir, como ele é um dialético. Madeira de lei porque madeira que cupim não rói, como dizia o Antônio Nóbrega, né? É na essência, na sua inteireza, na integridade que está ali, aquela imagem produzida, criada, né? O Vladimir amigo é uma pessoa plena para mim, assim, um amigo completo, entendeu? Em todos os aspectos. É um cara que se envolve com a minha família, com meus filhos, com minhas netas, da mesma forma que se envolve comigo, e eu da mesma maneira com as pessoas próximas dele, né? E profissionalmente a gente tem um respeito mútuo, uma admiração mútua muito grande. Quer dizer, eu sinto dele em relação a mim e eu tenho em relação a ele uma admiração muito grande. Eu, se fosse documentarista, eu queria ser, se pudesse, Vladimir Carvalho. Vladimir, para mim, é como se fosse um irmão, né? Uma pessoa com quem você tem prazer de conviver e uma alegria muito grande de tê-lo como amigo. Vladimir, para mim, é isso.